Imagine um mundo onde a maldade não conhece limites, onde a violência domina as ruas e a esperança parece extinta. Agora, imagine uma única pessoa, um homem que escolheu seguir a voz de Deus, mesmo quando todos ao seu redor riram, zombaram e o chamaram de louco. Essa é a história de Noé. Não apenas um construtor de uma arca, mas o último fio de fé em um mundo à beira do juízo. Prepare-se para conhecer o homem que desafiou a multidão e foi escolhido para recomeçar a história da humanidade. Noé nasceu numa época em que a terra estava cheia de violência e corrupção. Era filho de Lameque, neto de Matusalém, e descendente direto de Sete, o filho de Adão. Quando nasceu, seu pai disse: "Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." Seu nome, Noé, significava descanso ou consolo. À medida que crescia, o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio. As pessoas haviam se afastado de Deus, faziam o que era mal continuamente. Seus corações estavam tomados por intenções egoístas, seus atos cheios de violência e perversidade. Deus viu que a maldade da humanidade se multiplicava e que todos os pensamentos do coração humano eram maus o tempo todo. Isso trouxe tristeza ao coração de Deus. Noé, no entanto, era diferente. Ele era justo em sua geração, homem íntegro, andava com Deus mesmo quando todos ao seu redor o ignoravam. Era casado e teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E em meio ao caos do mundo, sua vida permanecia centrada na obediência. Então, Deus decidiu, destruiria a terra com um grande dilúvio. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Deus lhe revelou o seu plano e disse que colocaria fim a toda a carne, porque a terra estava cheia de violência por causa das pessoas. Era hora de um recomeço. Deus deu instruções claras. Noé deveria construir uma arca de madeira de cipreste. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Deveria ter 3 andares, uma janela no alto e apenas uma porta na lateral. Deveria ser revestida com betume por dentro e por fora, para que não entrasse água. Deus seria específico porque a arca seria o refúgio para preservar a vida. Noé ouviu, não questionou, apenas obedeceu. Ele começou a construir a arca em meio ao escárnio das pessoas. Dia após dia, cortava madeira, encaixava vigas, selava rachaduras. As pessoas riam, chamavam-no de louco. Afinal, não havia sinal de chuva. Nunca tinham visto algo como um dilúvio. Era impensável que Deus destruísse toda a vida. Mas Noé não parava. Seus filhos trabalhavam ao seu lado. A madeira ecoava com o som dos martelos. Com paciência, ele seguia cada orientação de Deus. E enquanto construía, também pregava, anunciava o que viria, chamava o povo ao arrependimento, mas ninguém dava ouvidos. O tempo passou, os anos se acumularam, a arca ficou pronta, imensa sobre a terra seca, como um sinal de advertência e fé. Então Deus falou com Noé novamente. Era hora de reunir os animais. De 2 em 2, Deus enviaria cada espécie, macho e fêmea, para entrarem na arca. Das aves do céu, das bestas do campo, dos répteis, dos pequenos animais rastejantes, todos viriam.
e Noé deveria levá-los para dentro da arca e armazenar alimento para eles e para sua família. E os animais vieram. Ninguém os conduziu. Vieram pelo comando do Criador. Marcharam em fileiras, entraram na arca conforme ordenado. As pessoas da cidade observavam atônitas, mas ainda assim não acreditaram. Achavam que era coincidência, um espetáculo sem sentido. Continuaram suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Noé recolheu os animais, estocou os alimentos, preparou os compartimentos. Ao seu lado estava sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. 8 pessoas no total, 8 que haviam crido. Deus então falou com Noé pela última vez antes do juízo. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. Noé obedeceu, reuniu sua família, verificou os compartimentos, conferiu os animais. Subiram um a um pela rampa até o interior da arca. E então, o que antes era silêncio, tornou-se solene. Deus, com a sua própria mão, fechou a porta. Não houve alarde, não houve correria, apenas o silêncio que precede a tempestade. Durante 7 dias, nada aconteceu. Mas todos na arca sabiam, o tempo da misericórdia tinha terminado. E a fé de Noé, construída ao longo de anos de obediência, estava prestes a ser justificada. Noé e sua família estavam dentro da arca. Animais de toda espécie haviam entrado em pares. A grande porta fora fechada por Deus. Lá fora, o mundo continuava como se nada fosse acontecer. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, ignoravam os alertas de Noé, riam da arca gigante no meio do campo. Mas então, no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, tudo mudou. Os fontes do grande abismo se romperam. As comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra, não uma chuva comum, mas um dilúvio avassalador. Água jorrava do chão, água caía do céu. Gotas grossas se tornaram enxurradas. Rios transbordaram. A terra tremeu sob a força da água. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. E as águas aumentaram, cobriram as casas, subiram pelas colinas, engoliram as árvores. As pessoas correram. Tentaram subir nos montes mais altos, mas a água os alcançava. Não havia refúgio, nada escapava. A arca, construída por obediência, começou a flutuar. Elevava-se com as águas, como uma semente de esperança boiando em um mar de juízo. Era a única embarcação na imensidão do caos. Todas as criaturas que viviam fora dela pereceram. Aves, animais, homens e mulheres, tudo o que tinha fôlego de vida morreu. Deus eliminou toda a vida da face da terra, somente Noé e os que estavam com ele na arca foram salvos. As águas dominaram por 150 dias. Não havia terra seca, apenas o oceano sem fim. E Deus se lembrou de Noé. Um vento soprou sobre a terra, as águas começaram a diminuir, os fontes do abismo foram fechados, a chuva cessou. Aos poucos, o nível das águas baixava. Ao fim de 150 dias, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Era o 7º mês, no 17º dia. O topo das montanhas apareceu apenas no 10º mês. A espera era longa, silenciosa, cheia de fé. Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. Ele voava de um lado para o outro,
mas não havia lugar para pousar. Depois, soltou uma pomba. Ela retornou, pois não encontrou descanso. 7 dias depois, soltou-a novamente, e ela voltou com uma folha nova de oliveira. Havia vida lá fora. A terra começava a respirar novamente. Após mais 7 dias, soltou a pomba uma terceira vez, e ela não retornou. Noé entendeu. Era hora de sair. Então Deus falou com Noé: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Faze sair contigo todos os animais, para que povoem a terra e frutifiquem. Noé saiu da arca com a família. As aves alçaram voo, os animais correram livres. O mundo estava limpo. O juízo havia passado. E agora, uma nova história começaria. Noé, como primeiro ato fora da arca, edificou um altar ao Senhor. Tomou alguns dos animais puros e aves e ofereceu holocaustos. Era um gesto de gratidão, um reconhecimento, um novo começo com Deus no centro. E o Senhor sentiu o cheiro agradável do sacrifício e disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todo ser vivente como fiz. Deus sabia que o coração humano ainda se inclinava para o mal, desde a infância. Mas por amor e misericórdia, estabeleceria uma nova relação. Deus abençoou Noé e seus filhos. Disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Colocou o temor do homem sobre os animais. Autorizou o consumo de carne com a condição de não comer o sangue, pois nele está a vida. E estabeleceu a justiça. Quem derramasse sangue, teria seu sangue derramado. A vida era sagrada. Então, Deus fez uma aliança eterna com Noé e toda a criação. Uma aliança de paz, de promessa. Nunca mais as águas se tornariam um dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens, um lembrete visível da fidelidade divina. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, lembrar-me-ei da minha aliança convosco, disse o Senhor. E assim, da destruição surgiu um recomeço. Da obediência de um homem, a humanidade teve uma nova chance. A arca ficou para trás. O altar estava diante deles. E sobre a terra úmida, sobre o céu renovado, Noé e sua família deram os primeiros passos de um novo mundo. Inscreva-se no canal Contos da Salvação e seja abençoado pela Palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.